que você acabou de ver é o tipo de poder militar que pode arrasar um país em questão de horas. Porta-aviões, milhares de marines, submarinos nucleares, destroyers, e é um arsenal impressionante como este que você acabou de ver que pode estar sendo mobilizado neste exato momento contra a Venezuela. Agora imagine que você é o líder venezuelano e sabe que toda essa máquina de guerra pode estar se posicionando contra você. É essa a realidade que Nicolás Maduro enfrenta hoje. Trump colocou 50 milhões de dólares na cabeça dele, a maior recompensa da história. Há quem diga que Maduro já não dorme mais. Se escondeu em bunkers, está paranoico, mas isso que vocês viram é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira guerra que está acontecendo, vocês não conseguem ver. Mas ela já está destruindo Maduro. Estou falando de uma guerra que tem nome oficial. Os militares americanos chamam ela de operações psicológicas. O próprio Maduro já admitiu isso, dizendo que é o elemento principal do ataque contra seu país. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos define essa operação como sendo ações planejadas para influenciar opiniões, emoções e comportamento de grupos estrangeiros hostis. Em outras palavras, isso quer dizer fazer o inimigo se render sem disparar um tiro. Mas as operações psicológicas não são algo novo. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos usaram rádios como a Voice of America para transmitir mensagens para países comunistas. A diferença hoje é a velocidade e o alcance. Como o próprio Maduro admitiu, a guerra psicológica agora tem maior poder de fogo porque conta com as redes sociais, além da mídia tradicional. WhatsApp, aqui está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Uma única postagem no Twitter pode alcançar milhões de pessoas em minutos. Uma notícia pode dar a volta ao mundo antes mesmo de ser verificada. Isso transforma cada celular em uma arma psicológica em potencial. E Trump? Bem, ele escolheu essa estratégia por razões práticas. Pare para pensar. Uma invasão tradicional da Venezuela custaria uma fortuna. Estimativas chegam em uma quantia maior que $1 trilhão aos cofres americanos. É muita coisa, mas o impacto não seria só no bolso do governo americano. Milhares de soldados americanos provavelmente morreriam durante as operações. O custo político seria devastador. Já as operações psicológicas custam uma fração disso e costumam ser mais eficazes que bombardeios convencionais. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática, dividindo em 3 elementos principais. O primeiro elemento dessas operações é a redefinição do conflito. Os Estados Unidos não veem Maduro como um presidente rival em disputa política, mas sim como o chefe de uma organização criminosa chamada Cartel de Los Soles. A acusação formal alega que Maduro lidera uma rede de narcotraficantes que representa ameaça direta à segurança americana. Esse processo transforma completamente a natureza do conflito. E, nesse sentido, a recompensa de $50 milhões não é vista como pagamento para capturar um presidente, e sim para prender um criminoso internacional. Quando você redefine seu adversário de líder político para criminoso, tudo muda. O segundo elemento é o estrangulamento econômico. As sanções americanas contra a Venezuela evoluíram de medidas contra indivíduos para um bloqueio financeiro total. Entre 2017 e 2024, a Venezuela perdeu $226 bilhões
em receita petrolífera. Para entender o tamanho desse problema, isso é como se o país perdesse 77 milhões de dólares todos os dias durante 7 anos seguidos. O terceiro elemento é a demonstração constante de força militar. Destroyers como o USS Gravely e o USS Jason Dunham estão agora patrulhando o Caribe. O navio anfíbio USS Iwo Jima carrega milhares de marines. Aviões de vigilância como o P-8 Poseidon estão agora sobrevoando águas próximas à Venezuela com regularidade. Oficialmente, essas operações foram classificadas como combate ao narcotráfico, mas, na prática, analistas militares as descrevem como uma demonstração de força calculada. O objetivo aqui não seria necessariamente a de invadir a Venezuela em um futuro próximo, mas de manter o alvo em estado de alerta permanente. É o que especialistas chamam de ameaça de microfone, uma forma de pressão psicológica constante que força o adversário a desviar seus recursos para a defesa. Agora, eu preciso te contar uma coisa. Essa pressão está funcionando. De um solo punho a defender a agressão imperialista contra a Venezuela. Eles creem que nós somos unos salvajes. E é possível ver os resultados na prática. Maduro teve que mobilizar recursos enormes para a defesa, armando 5 milhões de civis na chamada Milícia Bolivariana. São voluntários que recebem treinamento militar básico e armas ligeiras. A estratégia dele é criar a impressão de que qualquer invasor enfrentaria resistência popular prolongada e custosa. Só que os números reais mostram uma realidade diferente. Especialistas estimam que apenas 20 mil milicianos estão realmente ativos e bem armados. O restante são funcionários públicos aposentados e militantes partidários que participam de desfiles e treinamentos esporádicos. Mas tem outro detalhe importante sobre essa milícia. Ela não recebe salário fixo. São pessoas comuns, professores, mecânicos, donas de casa, que dedicam fins de semana para treinamento militar. Muitos participam porque recebem benefícios como cestas básicas ou prioridade em programas governamentais. É uma estratégia inteligente do ponto de vista de Maduro. Ele criou uma força que depende do governo para sobreviver. Ao mesmo tempo, espalhou milhões de armas entre civis leais. Qualquer golpe interno agora teria que enfrentar não só o exército, mas também esses milicianos espalhados por todo o país. Mas aqui tem algo que poucos sabem. Essa milícia serve também como instrumento de controle social interno. Isso acontece porque os milicianos fazem vigilância comunitária, ajudam na distribuição de alimentos subsidiados pelo governo e participam de manifestações em favor de Maduro. Até eventos como apagões nacionais se tornaram parte dessa guerra psicológica. Quando o sistema elétrico venezuelano colapsa, o governo de Maduro atribui os problemas a ataques eletromagnéticos sofisticados. Alegam que a represa de Guri, que gera 80% da eletricidade do país, é alvo de sabotagem tecnológica avançada. Já especialistas em infraestrutura elétrica apontam para causas técnicas. Dizem que o sistema opera em condições precárias após anos de falta de manutenção e êxodo de engenheiros qualificados. Mas aqui está o ponto-chave. Com navios de guerra americanos realmente patrulhando a costa venezuelana, qualquer falha de infraestrutura pode parecer sabotagem. É impossível para o público comum saber a verdade. O que importa aqui não é quem está certo, é o efeito que isso causa. Maduro utiliza os apagões para mobilizar sua base contra o inimigo externo. Acesso a um gerador, por isso conseguiu abrir as portas. A maior parte do comércio continuou fechada, mas nem as portas trancadas conseguiram conter a ação de saqueadores. Esse mercado perdeu toda a mercadoria e ficou destruído. Nicolás Maduro reuniu apoiadores nas ruas no sábado e voltou a culpar os Estados Unidos pelo blackout. Mas, no final das contas, quem sofre é a população venezuelana no escuro. Agora,
Existe um outro fator que pesa bastante as decisões que Trump irá tomar daqui para frente. Veja, a Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Além disso, tornou-se porta de entrada para potências como China e Rússia na América Latina. O apoio dos chineses e dos russos tem sido fundamental para a sobrevivência de Maduro. Bilhões em empréstimos, investimentos e armas avançadas, incluindo sistemas de defesa aérea russos. A presença dessas potências complica bastante qualquer ação militar direta. Atacar a Venezuela agora, para muitos, significaria entrar em confronto com Rússia e China. E sabendo dessa possibilidade, dá para entender por que as operações psicológicas se tornaram a ferramenta preferida. Elas permitem pressão máxima sem cruzar os limites. Mas como a Venezuela está reagindo a toda essa pressão? A vice-presidente Delcy Rodrigues deixou claro a estratégia deles. Disse que países atacados por sanções precisam lutar para sobreviver como nação. Por isso estão buscando alternativas, como se juntar ao BRICS. A ideia é criar um sistema financeiro que não dependa do Ocidente. Mas, então, como essa história pode terminar? Bom, existem 3 possibilidades. A primeira é continuar como está hoje. Estados Unidos mantém as sanções e a pressão militar. Maduro sobrevive com a ajuda da Rússia e China. A população venezuelana continua sofrendo. A segunda possibilidade é traição interna. Algum general venezuelano pode decidir que os 50 milhões de dólares valem mais que lealdade a Maduro, ou simplesmente perceber que apoiar o regime virou um beco sem saída. A terceira é a mais perigosa. Estados Unidos podem partir para ação militar pequena, ataques pontuais aqui e ali, mas isso carrega um risco grande de se tornar uma guerra regional e que poderia ainda arrastar russos e chineses junto. E o que falar do Brasil? Bom, o país tem muito mais a ver com essa história do que você pode imaginar. Poucos sabem, mas o Brasil tem as mesmas tecnologias de guerra psicológica que os Estados Unidos e também se aproximou da China nos últimos anos. Como você pode ver, o caso da Venezuela mostra como a guerra mudou no século XXI. Maduro ainda está no poder, mas olha o resultado. A economia venezuelana encolheu 71%. Metade da população passa fome. 7 milhões fugiram do país. Em 10 anos, houve queda de mais de 80% na soma de todas as riquezas produzidas pela Venezuela, liderada pelo ditador de esquerda, Nicolás Maduro. As operações psicológicas talvez sejam o que faltava para quebrar o país por dentro. Uma guerra invisível que pode ser mais devastadora que qualquer invasão. E vocês, o que acham? As operações psicológicas são realmente mais eficazes que invasões tradicionais? Deixem nos comentários suas opiniões. E se o vídeo foi útil para entender melhor como funciona essa nova forma de guerra moderna, se inscrevam no canal e compartilhem com quem precisa saber dessas informações. Até o próximo vídeo.